A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Gostaria que os nobres vereadores registrassem suas presenças. Silo, tua presença. Guardamos aqui os registros da vereadora Fernanda, do vereador Joel, com a ausência da vereadora Fran Bonassi. Aguardamos o registro, então, ainda dos vereadores, ajustes técnicos aqui para nós prosseguirmos a sessão ordinária. Registro da vereadora Fernanda Correia. Declaramos, então, presentes 14 vereadores nesta sessão ordinária, com ordem do dia 16 de março de 2026. Ausente, vereadora Fran Bonassi. Em aprovação, a ata número 4.541 de 2023, de 23/2/2026, solicito aos vereadores para votarem. Em votação. Em votação. Ok? Aprovado por todos os senhores vereadores. Ata 4.541, sessão ordinária do dia 1º de 2026. Em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Clemente Valandro, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras, todos os que nos acompanham em suas residências, quem estão aqui nessa noite, Renato, polícia, mais pessoas que estão aqui, o nosso boa noite. Protocolo 0094 de 2026, Poder Executivo. Ofício número 320 de 2026, encaminha o projeto de lei número 08 de 10/3/26, que altera a lei municipal número 4.691 de 25 de novembro de 2021. Indicação número 005 de 2026, Roque Severnini, Programa de Limpeza das Vias Municipais Asfaltadas. Pedido de informação número 009 de 2026, Juliano Luiz Baumgarten. Cópia edital concorrência número 05 de 2016. Pedido de informação número 010 de 2026, Juliano Luiz Baumgarten. Informações sobre setores de fiscalização, PROCON e vigilância sanitária. Pedido de informação número 011 de 2026, Roque Severnini, sobre demarcação de divisas e correção de mapas.
Pedido de providência número 032 de 2026, Juliano Luiz Baumgarten, manutenção da rua Baldizar Magione. Pedido de previdência número 033 de 2026, Classi Silvestrin, manutenção e alargamento da estrada Vila Rica, sentido São Miguel. Pedido de providência número 034, Classi Silvestrin, roçada e manutenção estrada que liga Desvio Blauti à linha Miller. Pedido de providência número 035 de 2026, Classi Silvestrin, manutenção na estrada Farrapos, sentido São Marcos. Pedido de providência número 036 de 2026, Classi Silvestrin, manutenção da estrada que liga Mundo Novo e Desvio Machado. Pedido de providência número 037, Classi Silvestrin, roçada no acostamento do asfalto de Farroupilha Salto Ventoso. Pedido de providência número 038, Classi Silvestrin, manutenção na estrada que liga... manutenção na estrada que liga estrada São Luís, sentido São João e São João a linha Ili. Pedido de providência número 039, Classi Silvestrin, manutenção na estrada linha Ili, sentido Guilden, Vetorassi e Foromeco. Pedido de providência 040 de 2026, Fernanda Correa, solicita instalação de placa de identificação da rua Rodolfo Abrão Felicete, bairro Monteverde. Pedido de providência número 42 de 2026, Fernanda Correa, solicita patrulhamento e colocação de cascalho na rua Rodolfo Abrão Felicete, número 327, bairro Monteverde. Pedido de providência número 043, Fernando Correa, solicita limpeza e roçada na rua Serapião Floriano do Prado, esquina com a rua Rovigo, no bairro Medianeira. Pedido de providência número 044, Fernanda Correa, roçada VRS 813. Pedido de providência número 045, Roque Severnini, limpeza das vias municipais asfaltadas. Pedido de providência número 046 de 2026, Roque Severnini, roçada em estradas do interior. Convite. A Prefeitura Municipal de Farroupilha, por meio da Secretaria Municipal da Educação, convida para a solenidade do Certificado Varal delas, edição 2026, um momento de reconhecimento às mulheres que contribuem de forma significativa para a comunidade escolar do nosso município. Data: 19 de março de 2026, horário 19 horas, local: Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha. Contamos com sua presença para celebrar essas histórias que fazem a diferença na educação. Por hoje, presidente, era isso. O vereador Clemente Valandro, e eu quero cumprimentar a imprensa aqui presente, também os servidores da casa, as pessoas que estão nos acompanhando através do canal do YouTube, e também o polícia, suplente desta casa, também o Bruno e demais pessoas. Passamos ao espaço, então, de grande expediente e convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Abre mão. Passamos ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Servenini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, a imprensa. Primeiro, só fazer um comentário aqui. Eu estava vendo no sistema aqui da Câmara quantos pedidos de roçada e limpeza nas estradas do interior. Pedidos da vereadora Classi, pedidos deste vereador, pedidos da vereadora Fernanda. Não são só pedidos dos vereadores de oposição, então significa que algo vai mal
na secretaria que cuida da limpeza nas estradas do interior. Eu, para não determinar o local, acabei colocando geral, porque é meio que geral o problema, mas teve alguns vereadores que situaram onde estão os problemas. Uma outra situação que eu gostaria de comentar aqui rapidamente: sábado eu estive na feira do agricultor e pude perceber ali o local onde é feita a venda dos peixes. E eu sinceramente não consigo entender como que até hoje a prefeitura não conseguiu viabilizar um local para limpeza dos peixes. Encontrei uma pessoa ali da prefeitura, embora num cargo de menor responsabilidade, e comentava com ela. Ela diz: olha, nós temos problema com a inspeção, porque a inspeção não libera. Mas quem que libera isso aí é a prefeitura, não tem nada a ver com inspeção veterinária. Isso aí quem tem que liberar é a vigilância sanitária, quem tem que tomar conta disso é o prefeito, junto com o seu secretário ou com seus secretários. Imagina se a prefeitura pode fazer um loteamento, pode fazer uma construção, pode embargar uma obra, pode, enfim, liberar o funcionamento de um hospital, de um posto de saúde, não consegue fazer um projeto para criar um tanque para, vamos dizer assim, absorver os dejetos dos peixes que serão limpos, e um espaço, uma cozinha higienizada para fazer a prática da limpeza desses peixes. Eu só posso dizer que isso é falta de vontade política. É falta de vontade política. O órgão máximo da expressão para esse tipo de serviço é a prefeitura municipal. O secretário tem que botar isso na cabeça e não descansar enquanto não resolver. Aí depois eu até chamei a pessoa e disse: olha como é que fica aqui, ó. Toda aquela água, tudo corre ali para o meio da feira, vai para as sarjetas, e aquele cheiro de peixe, aquela água com o resto de peixe, enfim, vai correndo por aí. É uma coisa que não dá para admitir, é de quem pensa pequeno. Pequeno mesmo. Que bom que o projeto do Alvará 24 horas que nós instalamos foi dado continuidade. Que bom que os programas de asfaltamento rural foram dados continuidade, mas são projetos que foi preciso se debruçar sobre eles. E felizmente eu tenho a graça de ter participado dos 2 projetos. Mas me parece que esse pessoal não consegue criar nada. Mal copiam. Então isso é uma coisa muito simples, líder do governo. E não adianta o líder do governo ir lá e conversar com eles e na outra semana vir aqui: falei, sério que isso não resolve, você criar programas. Eu fiz uma indicação ali que é para criar um programa. Criar um programa do quê? Criar um programa municipal de limpeza dos asfaltos. Os asfaltos municipais nas estradas rurais são patrimônio da comunidade, patrimônio do município. E se você não criar um programa para limpar as sarjetas, para fazer drenagem, para preservar as encostas, você vai estar estragando esse patrimônio. Quem mora na área rural, ou quem vai para a área rural com frequência, percebe do que eu estou falando. Você pega hoje asfaltos que estão totalmente saturados, as sarjetas, por material que vai para dentro. Como não há limpeza, a vegetação cresce e vai acabando se projetando terra em cima desses asfaltos. Quando você vai limpar, já não tem mais como limpar. E aí, quando acontece umas chuvas, como aconteceu recentemente, a gente vê que esses asfaltos acabam solapando, porque a água vai por cima do asfalto, ela não tem por onde correr. Então são coisas simples, mas precisaria fazer. E se não fizer, sinceramente, eu acho que dificulta. Eu gostaria também de fazer menção aqui a algo que a gente tem que reconhecer também quando acontece e que é bom. Hoje, em todos os jornais principais do país, há uma manchete sobre o fim da aposentadoria compulsória para os magistrados. E a manchete é o seguinte: ministro Dino, acaba com a aposentadoria compulsória como maior punição a magistrados.
pena será a perda do cargo. O que acontece ou acontecia no Poder Judiciário? Por exemplo, quando um juiz se metia em alguma falcatrua, né, que aí nos últimos 20 anos tem 126 juízes que foram aposentados compulsoriamente. Quando havia a venda de uma sentença ou algo que fosse feito, só pedir para o pessoal que fica atrás, aí, por gentileza, se pudesse fazer silêncio, porque tem uma sessão acontecendo atrás aqui da casa, atrás da mesa. Se a gente pudesse fazer uma análise, 126 juízes foram punidos com o quê? Posso continuar, senhor presidente? Vereador, o senhor deve continuar. Tem as conversas paralelas atrás, que é captada pelo microfone da mesa, e a mesa deveria conduzir isso e não conduz. Então eu me atrapalho. A mesa quando conduz. alguém... Se o senhor seguir o seu tempo, a mesa conduz. Fique tranquilo. Eu só gostaria que fosse, quando eu estiver falando, presidente, que prestasse atenção. Eu não estou falando dos vereadores. Tá? Vamos honrar o seu tempo. Obrigado. 126 juízes foram aposentados compulsoriamente por ter feito algum procedimento incorreto no exercício do seu mandato. E para isso é aposentado com o salário de juiz. 126. Agora, com essa determinação do ministro Flávio Dino, não pode mais se aposentar. Você vai passar por um processo, obviamente, mas a pena é a perda do mandato. Senão fica muito fácil. Você comete uma ilicitude, vamos supor que fosse um vereador, se aposenta recebendo o salário de vereador por resto da vida. Fosse um prefeito, fosse um governador, um presidente da República. Então a magistratura levou também para si, no dia de hoje, um recado que a lei tem que estar a serviço de todos. Existem milhares de juízes nesse país. Como eu disse, 126 nos últimos 20 anos receberam essa aposentadoria compulsória. Então, lá 99,9% talvez dos magistrados são pessoas honradas e ilibadas, mas temos essa questão aí. E isso serve para todos os tribunais. Uma outra questão que eu gostaria de fazer menção aqui é com relação à questão do mês de março. O mês de março, além de ser o mês das mulheres, que nós dedicamos aqui o nosso respeito a elas, as nossas homenagens. Dia 8 de março é o Dia Internacional, dia 18 de março é o Dia da Mulher Farroupilhense, mas também é o mês da infidelidade partidária. Essa é a frase que eu encontro para isso, é o mês da infidelidade partidária. Porque a lei diz que você tem que ser fiel ao seu partido, mas no mês de março você pode ser infiel. Ou seja, abriu-se um mês que você pode ter uma infidelidade partidária. E esse é o mês de março. Mas, nesse mês, não é para os vereadores, é para os deputados federais e deputados estaduais. Pode trocar de partido. Então, tem uma movimentação grande nesse mês de deputados que vão sair dos seus partidos e buscar outras agremiações. Alguns, com raríssimas exceções, é por questões ideológicas, que não se sentem mais ideologicamente confortáveis dentro dos seus partidos. Mas a imensa maioria, infelizmente, é por interesses pessoais. E aqui eu vou dizer, temos 2 deputados do PSB que vão trocar de partido. E por quê? Porque acham que no PSB não se elege mais deputado federal ou deputado estadual, então troca-se de partido. E eu também tenho que fazer referência aqui que os seus assessores, seus cargos de confiança, que juravam fidelidade aos seus partidos, vão ir juntos. Né? Porque tem gente que entra para um partido e não consegue viver nesse partido sem ter o pai, a mãe, o filho, a esposa, os parentes, todos eles empregados em algum cargo. Ou é na Câmara dos Deputados, ou é na Assembleia, ou é nas câmaras de vereadores, ou são nas prefeituras. A hora que um governo perde o mandato, essa turma acaba se redirecionando para outras agremiações partidárias. E é isso que, infelizmente, acontece na grande maioria. Fui questionado sobre essa situação
E ela é uma situação que, para mim, ela tem um preço alto, porque eu entendo que a gente tem que ter um mínimo de convicção daquilo que tu está fazendo. Não pode ser só pelo salário. Não pode ser só pelo mandato. Você tem que acreditar em alguma coisa a mais. Né? Nós percebemos aqui que tem gente que está num partido há 30 anos, 40 anos. E eu admiro essas pessoas. Porque ganha ou perde, elas têm uma convicção e ficam naquele partido. Tem outros que não, mas isso é um problema de cada um. Estou falando porque é uma situação que atinge o meu partido. Né? Senão talvez nem comentar fosse. Mas, nesse caso, eu entrei na vida pública em 88. É o meu segundo partido. E eu estou no PSB há 20 anos. Tá? Então, não entrei ontem. Fui fundador aqui em Farroupilha do PSB. Perdemos eleições, ganhamos eleições, perdemos eleições novamente, mas a gente precisa estar convicto de que nós não estamos na política para nos servir dela. Eu não posso pensar que o sustento da minha família tem que vir do meu cargo, que o sustento da minha família tem que ser do salário de vereador ou do salário de um cargo de confiança, porque senão nós vamos sempre ficar dependente. E quando se fica dependente, se aceita qualquer coisa. Então a gente precisa ter um pouco de coerência, vamos dizer, se não for muito, mas um pouco de coerência no mínimo, né? E tentar tocar a vida da gente com os nossos negócios, né? Seja lá como o professor, como advogado, como agricultor, como empresário, enfim, na sua atividade. Porque quando a gente fica dependente, a gente fica vulnerável. E é por isso que existe hoje, em nível nacional, esse duelo, né? Porque ou é a esquerda ou é a direita. E tem alguém no meio desse duelo que se aproveita de qualquer lado, né? Que é o centrão. Né? O centrão ganha, quem ganha vai estar no governo. E é por isso que sempre joga, né? Se o Lula ganha, vão estar com o Lula. Se o Bolsonaro ganha, vão estar com o Bolsonaro. Porque já estiveram com o Fernando Henrique, porque já estiveram com o Itamar, porque já estiveram com o Collor, e já estiveram com a Dilma, e vão estar com o próximo governo. Né? E eu acho que isso não é bom. E essa crítica também eu faço ao meu partido, o PSB, que depois da saída da Ieda, do governo do Estado, esteve em todos os governos do Estado. Uma semana, estava lá para a eleição, definir, estava contra. Passou as eleições, no mês seguinte já tinha acertado para estar no governo. E eu acho que isso aí só tem uma interpretação. É busca de cargos. É busca de cargos. E quando você está iludido pelos seus cargos, você perde toda a moral para tocar o seu projeto adiante. Então é isso. Desculpa aí o desabafo, mas eu acho que era momento de fazer uma fala nisso aí. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. E convido o partido, PDT está ausente, convido o partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o partido PL para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, o BENAC, o polícia, a comunidade que nos prestigia nesta noite, também através das redes sociais, aos servidores da casa e ao Leandro Adamati, TVCR e Rádio Mir. Hoje quero utilizar esse espaço para falar de um assunto que muitas vezes passa desapercebido no meio de tantos debates, mas que diz respeito ao futuro de todos nós. Quero falar aqui sobre o cuidado com os nossos idosos, porque envelhecer não deveria ser um motivo de medo. Envelhecer devia ser motivo de respeito, gratidão e de dignidade. Aqui em nossa cidade, já temos
E já demos um passo muito importante com a criação do Centro-Dia, que funciona como uma espécie de creche para idosos. Um espaço que permite que muitas famílias possam trabalhar durante o dia, sabendo que seus pais e avós estão em segurança, recebendo alimentação, atividades e cuidados com a convivência. Isso precisa ser reconhecido, mas também precisamos dizer a verdade. Isso ainda não é o suficiente para a realidade que está chegando. Estamos vivendo uma mudança silenciosa em nossa sociedade, porque a cada ano a população envelhece mais. E em pouco tempo teremos muito mais idosos do que jovens. E aí eu faço uma pergunta que precisa ecoar nesta casa e também na nossa sociedade. Quem vai cuidar dos nossos idosos? Porque hoje muitas famílias vivem em um dilema diário. De um lado está o amor aos nossos pais e pelos avós também. E do outro lado está a necessidade de trabalhar para sustentar as suas famílias. E aí então surge uma realidade dura. Muitos idosos acabam ficando sozinhos em casa o dia inteiro. E a lei é bem clara. O Estatuto do Idoso diz que o idoso não deve ficar sozinho, desassistido. E aí eu pergunto mais uma vez: como uma família que precisa trabalhar o dia inteiro consegue garantir isso? Contratar uma cuidadora está custando bastante caro. Colocar em uma casa de repouso, também o custo é bem elevado. E muitas famílias simplesmente não têm condições financeiras para isso. E enquanto isso, muitos idosos vivem a dor silenciosa, que é a dor da solidão. Porque quando a idade chega, ela chega para todos nós. O ritmo diminui. O corpo já não tem mais a mesma força. A saúde exige mais cuidados. E muitas vezes o silêncio da casa se torna pesado demais para quem fica o dia inteiro sozinho, né? E eu falo isso por quê? Porque em algumas visitas que fiz, ouvi relatos que me tocaram e muito. Me doeu o coração. Porque os idosos me diziam assim: eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Eu tenho medo de ser um peso na minha família. E quando eu vi isso, eu confesso para vocês, que eu até me emociono porque me dói. Eu sei que as famílias precisam trabalhar, mas ver os idosos falar isso me chocou. E aí eu respondi algo que todos nós precisamos lembrar. E eu disse para eles: queridos, quando vocês eram pequenos, quem cuidavam de vocês? Das crianças? Não eram vocês? Quem acordava de madrugada? Quem trabalhava duro para dar o sustento para esses pequenos e para os jovens? Quem educava, protegia e guiava? Não foram vocês? E aí eu pergunto novamente: será que agora que chegou a vez de nós cuidarmos deles, vamos deixar eles sozinhos? Mas também precisamos reconhecer que os tempos mudaram. Antigamente as famílias eram grandes. E eu, graças a Deus, posso dizer que eu me sinto abençoada. Minha mãe criou 8 filhos. Minha mãe hoje é acamada, mas nós somos em 8 para cuidar. Então a gente consegue dividir o tempo para que a minha mãe nunca fique sozinha, sempre esteja bem assistida e muito bem cuidada. Mas hoje as famílias têm menos filhos. A vida é mais corrida, mais exigente e muito mais pressionada. E por isso
Não podemos colocar todo esse peso apenas sobre as famílias, porque hoje as cobranças são grandes no trabalho. Tu não pode faltar tanto serviço, né, para cuidar do seu idoso. Tu tem que prestar conta sobre isso também, né? E essa precisa ser uma responsabilidade compartilhada também com o poder público. Eu sei que Farroupilha já deu o pontapé inicial, mas acho que nós temos que avançar muito mais. Porque cuidar dos idosos, eu entendo que não é gastos. Cuidar dos idosos é investimento em humanidade. Recentemente aconteceu um fato muito triste no interior do nosso município. Um idoso que mora sozinho teve sua casa invadida e foi brutalmente espancado. Imaginam vocês essa cena? Uma pessoa idosa, frágil, sozinha dentro de casa, vivendo um momento de violência e de muito medo. E se não fosse um vizinho ouvir os gritos e prestar socorro, quem sabe hoje eu estaria aqui falando de uma tragédia. Isso nos mostra algo muito sério e que precisamos tomar providências. Muitos idosos estão vulneráveis e por isso precisamos avançar. Precisamos ampliar iniciativas como o Centro-Dia. Precisamos pensar em políticas públicas que garantam cuidado, proteção, convivência e dignidade. Lugares onde os idosos possam ter alimentação adequada, atividades, atenção profissional e, principalmente, convivência humana. Porque os idosos precisam também ter a convivência com pessoas. Ficar o dia inteiro sozinho, isso não dá dignidade para ninguém. Porque ninguém merece envelhecer na solidão. E aqui eu deixo algumas perguntas para a reflexão desta casa e também da sociedade. Que cidade queremos ser para quem envelhece aqui? Estamos preparados para cuidar de quem construiu este município? Ou vamos esperar o problema crescer para agir e quem sabe não é tarde demais? Porque precisamos lembrar de algo muito importante. Foram os nossos idosos que trabalharam nas lavouras. Foram eles que abriram as estradas. Porque foram eles que ergueram as empresas, as comunidades, com suas famílias. Foram eles que ajudaram a construir essa cidade forte e trabalhadora, que hoje nos orgulha e muito. E por isso eles merecem mais do que o respeito. Eles merecem o cuidado, eles merecem a atenção, eles merecem a dignidade e muito mais do que isso. Eles merecem nunca serem esquecidos. Porque um dia, se Deus permitir, todos nós aqui estaremos no lugar deles. E quem sabe não seremos nós que vamos estar na condição de muitos os que eu encontrei durante a minha caminhada. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Vereadora Graci Silvestrin. E nesse momento convido o Partido Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Cilo Monteiro. Boa noite, presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, todos que nos acompanham aqui, o Claudemir Guilden, o seu Benáquio, que está sempre aqui presente na Câmara, o Adamate, que está fazendo a transmissão. Então, essa pauta dos idosos aí, ela é muito importante, né, Glaci? A gente vê que cada vez a população está envelhecendo, né? E isso é bom por um lado, né? Mas, por outro lado, tem que trabalhar as políticas públicas, né? Acredito que o nosso município está fazendo isso. Hoje já seria até de exemplo para outros municípios, né? Porque a gente vê, né, bastante atividades para a terceira idade, né? Até quando o Jorge era presidente também na Câmara, era secretário
da habitação ali, a gente já via muitos progressos. E agora a gente vê também, o centro-dia ali saindo do papel, né? Mas, enfim, o tema que eu trago aqui é um pouco sensível, né, e importante, que é a defesa do direito das mulheres, né? Então, ao longo dessa história, as mulheres lutaram muito para conquistar espaços na política, no mercado de trabalho, nas instituições públicas. Então, essas conquistas, elas não foram simples, né? Então, representaram décadas de mobilização e esforço pelas mulheres, né? Por isso, muitas pessoas estão questionando, né, quem deve ocupar espaços destinados à formulação de defesa de políticas públicas voltadas a mulheres, né? Então, eu defendo, né, que esse espaço deve ser ocupado, né, prioritariamente por quem vive diretamente as experiências sociais e biológicas, né, na realidade feminina, né? Então, pois acredito que isso vai trazer maior legitimidade e compreensão dos desafios apresentados, né? Que após a indicação de uma deputada que se disse identificar como mulher para presidir a Comissão de Defesa do Direito das Mulheres na Câmara dos Deputados. Então, esse debate ganhou força, né? Essa mesma parlamentar foi a que votou contra o endurecimento de penas para estupradores e também contra medidas mais duras em relação ao feminicídio. E também, no seu texto ali, através do Twitter, né, proferiu discurso como quem não está nem um pouco preocupada se o esgoto da sociedade não gostou, ou que a opinião de transfóbicos e imbecis é a última coisa que me importa. Ou também ainda diz, podem latir, né? Então, essas são as palavras que essa parlamentar acabou usando, né? Então, pois, o que precisa estar no centro dessa discussão é como fortalecer as políticas públicas de proteção com as mulheres, combater a violência, reduzir a desigualdade no trabalho, garantir dignidade e segurança para todas. O Brasil ainda enfrenta números preocupantes da violência contra mulheres, desigualdade salarial, de dificuldade de acesso, oportunidade, esses problemas que exigem seriedade, diálogo e políticas eficazes. Tudo foi que garanto que os avanços conquistados ao longo dos anos sejam preservados, né? Mais do que disputa ideológica, né? O que precisamos é responsabilidade pública e compromisso com resultados concretos para melhorar a vida das mulheres brasileiras. Outro ponto que eu quero debater aqui também é a questão do lixo no nosso município, né? Então, deixei um cartaz ali para o pessoal também, o que eu estou fazendo lá pelo meu bairro. A cada dia percebemos que problemas têm se aumentado, tornado cada vez mais preocupante. Infelizmente, muitos locais da cidade acabam virando área de descarte irregular, principalmente onde existem containers. Precisamos de medidas sejam urgentes tomadas, né, para que não podemos tratar essa situação como algo normal, porque o lixo descartado de forma irregular traz impacto para o meio ambiente e para a saúde pública e também para a qualidade de vida da população. Lá no bairro Cinquentenário, comecei a tomar algumas iniciativas, né? Coloquei para algum grupo de moradores informações sobre os dias e horários de coletas, para que cada cidadão possa fazer a sua parte. Também estou indo de casa em casa, conversando com alguns moradores e levando esse informativo, que eu mesmo elaborei com dados que eu busquei junto aí com a Ecofar, com o Evandro Breda, explicando a importância do descarte correto do lixo. E a questão do lixo hoje é uma questão de debate mundial, né? Se não começarmos a educar e conscientizar a nossa população sobre o descarte correto, todos nós vamos pagar um alto preço lá na frente. Recentemente vi uma matéria em Porto Alegre, onde foi criado o PLCL 03/2025, aprovado pela Câmara Municipal, que institui a fiscalização colaborativa de resíduos sólidos. O objetivo é incentivar a população a registrar e a denunciar por meio de fotografia ou vídeo o descarte irregular do lixo em vias públicas, praças e parques. Nessas situações, quando a denúncia possibilita a identificação e a autuação do infrator, o denunciante ainda pode receber 20% da multa aplicada, né? Então, é um ponto que daqui a pouco a gente precisa, até copiar, não digo até copiar, e melhorar algumas questões aí. Em Caxias do Sul também já existem ações mais rigorosas com aplicação de multas para quem descarta o lixo em local irregular. Então, Farroupilha também tem que ter uma legislação sobre esse tema, né? A lei municipal, que já existe hoje, a 4.013,
de 23 de abril de 2014, ela dispõe de aplicação de multas para pessoas flagradas jogando lixo em logradouros públicos, fora dos equipamentos destinados para esse fim, né? Então, estou me aprofundando na leitura dessa lei, né, analisando possíveis alterações nos valores das multas, que eu vejo ali também são multas muito acessíveis, que às vezes a população nem se preocupa em pagar, né, tem que começar a pesar no bolso do morador também, que aí as questões vai começar a ter uma outra prerrogativa, né? Então, que essas mudanças possam tornar uma legislação mais afetiva para que conseguimos colocar elas em práticas de forma mais rigorosa aqui na nossa cidade, né? Porque cuidar da nossa cidade é responsabilidade de todos nós, né? Seria isso, presidente. Muito obrigado. Cedo uma parte ao Juliano. Obrigado pela parte, vereador Silo. Bacana esse material aí que tu colocou no telão, tu tinha apresentado lá na reunião da Frente Parlamentar. E eu acho que sim, que é importante tentar que chegue nas pessoas para forçar. A maior parte, tecnicamente, sabe quais são principalmente os dias das coletas, né? Mas a questão principalmente da retirada dos entulhos, enfim, excesso de lixo. Só um adendo que eu acho que é bem importante com essa questão. Precisa, sim, uma lei mais rígida, parecida como Caxias, porque tem alguns lugares específicos da cidade que são lixões. Porém, entretanto, todavia, precisa uma fiscalização forte. Exemplo, hoje foi inaugurada a Rua Augusto Pestana, depois eu vou comentar um pouquinho, lá naquela rua precisa botar câmeras de monitoramento para pegar e punir as pessoas que vão lá. E as pessoas descartam sofá, restos de construção, as pessoas não vão a pé largar, tá? As pessoas vão de carro. Então, só para concluir, precisa ter uma fiscalização severa, porque aí só quando doer no bolso, talvez as pessoas mudem a sua concepção. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Silo, vereador Juliano. E nós damos por encerrado o espaço do pequeno expediente, então. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.